Hoje, nossa palestra, vamos continuar as nossas reflexões, os nossos estudos, à luz da doutrina espírita, sempre utilizando as obras básicas por Allan Kardec, Emmanuel, André Luiz. E hoje vamos refletir um pouco sobre o tema mortes prematuras. Muitos questionamentos sobre esse tema. Então vamos identificar os principais tipos de desencarnes prematuros. Esse é o termo que nós utilizamos na doutrina espírita, né? Não utilizamos o termo morte, morrer, porque a morte não existe. Então o tema é desencarne, desencarnar. A gente sempre está retomando isso, né, comentando, porque muitas pessoas estão conhecendo a doutrina espírita agora. Então as nossas palestras são para todos os públicos, né, aqueles que conhecem, aqueles que estão começando a estudar, a compreender. Então, na doutrina espírita nós usamos o termo desencarne. Então, quais são os tipos de desencarnes prematuros, em que condições eles ocorrem, e analisar cada caso desses desencarnes e as consequências espirituais desses tipos de desencarnação, né? Resumidamente, nós podemos identificar como desencarne prematuro os casos de aborto natural ou provocado, desencarnação infantil e na adolescência, suicídios diretos ou indiretos e a eutanásia. Então, esses são considerados desencarnes prematuros. Vamos refletir sobre cada uma. O aborto, ele pode ocorrer de forma espontânea ou provocada. No primeiro caso, de forma espontânea, né, os envolvidos não são julgados, nem culpados, uma vez que nada executaram, né, na presente encarnação, que pudesse ser catalogado como atentado à vida do ser que estava em vias de reencarnar. Porque sabemos que a ligação do espírito se dá desde o momento da concepção. Então, se o feto já tinha 3, 4 meses, já havia um espírito ligado a ele, né? Mas, de repente, por alguma razão, valorização do próprio espírito que vai reencarnar, prova para a mãe, o espírito pode desistir ainda quando ele está nesse estágio para reencarnar. Então pode acontecer o aborto espontâneo, que não foi provocado pela mãe e por ninguém, né? Então, nessas situações, isso tem uma razão à luz da doutrina espírita, né? E devemos aceitar, compreender e aguardar. Agora, a segunda possibilidade, que é o aborto provocado, aí sim é considerado delito grave contra as leis de Deus, né? Então, os espíritos orientadores da codificação espírita, nós encontramos essa colocação em Kardec, né? Que há crime toda vez que transgredimos a lei de Deus. Uma mãe ou qualquer pessoa cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança, antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas que serviria de instrumento o corpo que estava se formando, né? Então, a mulher, como todo ser humano, ele pode usar do seu livre-arbítrio. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio, mas devemos lembrar e estarmos cientes de que responderemos pelas consequências boas ou más dos nossos atos praticados. E a nenhum ser humano, sob qualquer justificativa, é concedida a liberdade de atentar contra a vida do seu semelhante.
principalmente a que se encontra em fase de gestação, totalmente vulnerável e a quem devemos total proteção. Então, o aborto provocado, ele nos traz muitas consequências, a começar da nossa própria consciência, que pode entrar em choque contra si mesmo, né? E aí nós não vamos ter paz, vamos desenvolver sentimentos de culpa, remorsos inevitáveis. Então, não vale a pena, se por acaso isso acontecer conosco, né, uma gravidez indesejável, a melhor opção, segundo os espíritos superiores, né, é que a gente decida gerar esta criança e, se não quisermos, entregá-lo à adoção, mas jamais abortá-lo, né? Então, nós precisamos ter esse conhecimento e tomar a decisão certa. Esse é o conselho, a orientação. E muitas mãezinhas, né, muitas mulheres, infelizmente, que não tinham essa informação e cometeram esse ato, sempre nos perguntam, e agora? Né? Não tem como eu voltar atrás, fazer um novo começo, né? Me arrependi, não deveria ter feito. Não podemos mesmo consertar certas coisas, né? Aconteceu, aconteceu. Mas, daqui para frente, o que essas mulheres, né? Ou outras pessoas que tiveram participação em atitudes assim, escolhas, procurem sinceramente, em prece, conversar com Deus do seu arrependimento e trabalhem em favor das crianças necessitadas, né? São tantos órfãos, abandonados, então se assim o fizerem, com certeza o erro que vocês cometeram vai ser amenizado. Essa é a orientação da espiritualidade que nos passa, né? Então Deus, na sua bondade, no seu amor a todos nós, espíritos ainda imperfeitos, Ele nos dá a oportunidade de ir consertando os nossos erros, as nossas escolhas infelizes. Então, não se fechar na culpa de ter cometido esse ato, se espiritualizar e tentar fazer o máximo possível pelas mãezinhas carentes, ajudando as crianças com alimento, com educação, o que for possível. Isso vai ajudar a amenizar a culpa e a responsabilidade, né? E Deus que vai saber como isso tudo vai terminar, né? Então, esse é um ponto, né? Primeiro, de desencarne prematuro. Vamos ver então com relação às crianças, né? Curta duração da vida de uma criança, ela pode representar para o espírito complemento de uma existência que foi interrompida antes do término devido em outra encarnação. Então, esse tipo de desencarne, crianças que já nascem com doenças kármicas, né? Já nascem com leucemia, câncer, já desde pequenos e lutam e vivem até no máximo 10 anos, isso constitui provação ou expiação, e principalmente para os pais, né? Porque quem sofre mais são os pais, os espíritos que passam por essa prova, eles já vêm preparados e recebem muita ajuda, mas são os pais que passam pela dificuldade, né? Porque amam seus filhos e a separação precoce traz muita tristeza, muita angústia. Mas, à luz da doutrina espírita, no Evangelho mesmo tem um texto muito bonito que nos acalma, né, e nos mostra que essa é a vontade de Deus, né, que quase sempre a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele espírito
né, que terminou a sua etapa evolutiva, que retorna à pátria espiritual. E lembra-nos, né, que aquele que desencarna na flor da idade não é vítima da fatalidade, né? É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo aqui na Terra. Então nós temos que tentar compreender os desígnios de Deus, né? E orar muito, muito por esse espírito, lembrando que eles estão sempre perto de nós, né? Os seus corpos fluídicos sobrevivem, nos envolvem com seus pensamentos, e a gente tem que sempre manter o equilíbrio e lembrar deles com carinho. Então, nesse momento é muito importante termos a fé em nossos corações. O terceiro tipo de desencarne precoce seria o suicídio, né? Em geral, infelizmente, a incredulidade, as simples dúvidas sobre o futuro, as ideias materialistas, tudo isso são os maiores incentivos ao suicídio. As pessoas, em geral, elas não acreditam, né, na continuidade da vida. A grande maioria acha que nada tem a esperar depois da morte. Se são infelizes, que o melhor que pode fazer é matar-se, né? Então, que compensação podemos oferecer-lhes, né? O que nós podemos dizer a essas pessoas que não enxergam nada na vida de bom? Que esperança nós podemos dar? Então, a propagação das ideias materialistas é o veneno que inocula a ideia do suicídio, infelizmente, né? Mas com o espiritismo, a dúvida já não é possível, né? Porque nos é falado que a vida é eterna, que a dor é uma alavanca, que é passageiro. Então, a fé em Deus nos traz a paciência, a resignação, que não adianta fugir, né? Que nós temos que ter coragem moral para enfrentar tudo, que as tribulações da vida são provas. Então, muito importante buscarmos essas informações para combater em nós esses pensamentos que de vez em quando atravessam, né, os nossos corações. E, infelizmente, o suicídio provocado, porque nós temos dois tipos, né? Nós temos o suicídio direto ou indireto, ou seja, consciente ou inconsciente. O suicídio direto é aquele que é precedido mesmo de um planejamento arquitetado, né, intencional, e que transgride também a lei divina de tirar a própria vida, porque só Deus tem o direito de... Ele nos deu a vida e só Ele tem o direito de tirar a nossa vida no momento certo, né? Então, o suicídio direto é uma transgressão à lei divina, e isso traz muitas consequências dolorosas para o espírito, né? Ele vai levar um tempo muito grande para se recuperar, lesa o seu perispírito em futuras encarnações, vai ter que resgatar isso. Há todo um estudo muito profundo, que não dá para nós falarmos numa simples palestra, né? Mas o que é importante, o suicídio é uma transgressão da lei divina. Não temos esse direito de tirar a própria vida. E a morte não existe, não vai acabar. Isso é muito importante nós falarmos. Não adianta fugir, não adianta desistir. Qual que é o caminho? É buscar se espiritualizar, compreender o que é a vida, desenvolver a fé independente da religião. Há muita coisa boa nesse mundo. Não olhe somente para a tristeza, a dor que você está passando. Olhe para frente. Olhe quanta coisa você pode fazer. E todos nós temos o potencial divino em nós, né? Somos filhos de Deus.
Então, é essa mensagem que a gente pode trazer nesse momento. Não escolha esse caminho. Se estiver com esses pensamentos, busquem ajuda. Busquem ajuda, não tenham receio de conversar com alguém, confiem em alguém e busquem ajuda. E o suicídio indireto, né? Que nesse caso ocorre em decorrência dos comportamentos e hábitos desenvolvidos pelo indivíduo, né, que lesam a saúde física, psíquica ao longo dos anos. Se enquadram nesse tipo de suicídios as viciações, né, todas as drogas lícitas ou ilícitas que utilizamos, né, que destrói o nosso corpo físico, o nosso cérebro. Nós estamos nos colocando em risco, né? Quantos jovens, quantas pessoas morrem com excesso de drogas, né? Uma overdose, no momento que alguém ingere o álcool em excesso, dirige um carro e acontece um acidente que provocou, não estava na programação. Os graves processos obsessivos, enfermidades mentais, quando não cuidamos da nossa alma, sabemos que esses processos também afetam o nosso corpo físico, diminuindo o nosso tempo de vida, desenvolvendo doenças. Então, tudo isso é considerado na espiritualidade um suicídio indireto. Nós temos um exemplo muito conhecido, que é do espírito André Luiz, que foi um médico, no livro Nosso Lar, no qual, quando ele chegou à colônia Nosso Lar, ele foi recebido, né, para iniciar o tratamento por um médico lá na colônia, e que colocou a ele que ele tinha sido um suicida indireto, e ele não entendeu, porque ele falou, não, eu era médico, eu sempre lutei pela vida, eu jamais ia cometer um suicídio. E foi-lhe explicado, né, pelo fato dele ser médico, a responsabilidade era maior, e ele não cuidou da saúde como ele deveria, desenvolveu doenças, houve também desregramentos na parte sexual e, infelizmente, ele retornou como suicida indireto. E isso pode acontecer com muitos de nós, se nós não estivermos atentos, né, a toda essa situação. Então, é muito, muito importante que nós busquemos essa informação. Esse momento aqui, que é muito rápido, mas que já nos traz um esclarecimento. Estudem. A doutrina espírita nos explica detalhadamente sobre todos esses temas, né? Então, se nós cuidamos do nosso corpo com higiene, nós temos que cuidar da nossa alma, né? Vigiar os nossos pensamentos infelizes, desenvolver a nossa fé, trabalhar em favor do semelhante, lembrando do ensinamento de Jesus, que fora da caridade não há salvação, né? Porque tudo isso vai alimentar nossa alma e não deixar que tenhamos esses pensamentos de desistência da vida. E por fim, uma outra escolha, né, de uma morte prematura que é totalmente condenável à luz da doutrina espírita, do Evangelho, é a eutanásia. Então, no Evangelho, nós temos uma colocação do Espírito São Luís, que é bem clara, né, que nós não temos o direito de tirar, né, como a pergunta diz aqui, olha, um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador.
Será lícito lhe pouparmos alguns instantes de angústias, apressando-lhe o fim? E a resposta é bem clara. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a beira do sepulcro para daí o retirar a fim de fazê-lo voltar a si e modificar-lhe os pensamentos? Então, ninguém pode afirmar com segurança que ele já vai desencarnar, né? Então, é totalmente errado anteciparmos o desencarne de alguém. Temos que deixar que Deus conduza a situação, e isso vai acontecer no momento certo. Sabemos também, à luz dos ensinamentos dos espíritos, que esses espíritos ficam assim porque é uma ajuda, é o momento que eles estão sendo preparados para se desligar e retornar à pátria espiritual. Então, Deus é quem sabe o que é melhor para nós. Finalizando, em todos esses casos, não há injustiça de Deus, e sim a sua misericórdia. A vida verdadeira não é a vida física, material, é a vida espiritual, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem do Espírito Sanson, nos fala que a morte prematura é um grande benefício que Deus concede, né, àquele que se vai, né, quando a morte é programada, né, à luz da programação espiritual. Mas, infelizmente, quando provocamos a morte prematura nessas escolhas infelizes, aí é totalmente diferente, né? Aí foram escolhas infelizes que fizemos, que vão ter consequências. Então, o caminho é nos espiritualizar, buscar informações, como nesse momento nós estamos fazendo, ouvindo essa palestra. Eu vou deixar as referências para quem quer estudar o tema, o texto também do resumo que nós falamos aqui nesse áudio. E fica aqui o meu pedido a todos que nos ouvem, principalmente aqueles que se encontram em processos depressivos, de tristeza, ideias de suicídio, aqueles que infelizmente não conseguiram se fortalecer e cometer um ato. Sabemos, Senhor, da sua bondade e do seu amor. Então, em nossa prece, que esses benfeitores amigos possam amparar a todos. E sigamos fazendo a nossa parte. Quando falamos para alguém tudo isso que aqui aprendemos, podemos estar evitando que alguém desista da vida, não é? Ou que levante os olhos e siga em frente, pois há muito o que fazer e muito o que aprender. Que Deus abençoe a todos. Olá, como estão todos? Gostaria de desejar aí um bom ano a todos, um novo ciclo que se inicia. Então vamos juntos aí nessa caminhada, buscando o conhecimento. Vamos elevar um pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo por essa oportunidade tão abençoada de buscarmos o conhecimento através dos ensinamentos da doutrina, principalmente os ensinamentos do Mestre Jesus, que vem para nos direcionar, que vem para nos mostrar o caminho da construção de coisas boas para a nossa caminhada evolutiva. Então, se nós aqui estamos, não é fruto de um acaso, mas sim uma oportunidade abençoada. Que Jesus nos ampare a todos, que tenhamos olhos de ver, os ouvidos de ouvir,
E vamos agradecer a Deus pela criação, pela oportunidade de termos a doutrina espírita em nossos caminhos. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoe nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações e em novos erros. Livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom, trouxe aqui uma passagem do livro SOS Família, do capítulo 10º, Espiritismo no Lar. Tá? Então gostaria de falar um pouco sobre essa questão da doutrina espírita, né? Juntando os dois pontos importantes da nossa caminhada, que é o conhecimento, que a doutrina nos oferece, né, através desse vasto material de estudo, né, que nós temos a oportunidade de poder adentrarmos, buscarmos, né, e o lar, né, onde tudo se inicia, onde nos reunimos, onde dentro de uma programação nós estamos ali, né, vivenciando papéis importantíssimos, sejam como pais, sejam como filhos, enfim, tios, avós, né? Então, todo esse ciclo familiar, ele é muito importante. E a doutrina espírita, ela nos proporciona esse conhecimento que vai nos auxiliar, que vai nos fortalecer, né, nos momentos em que precisamos, né? Porque o esclarecimento faz com que as coisas, que nós tenhamos um olhar ali de dúvidas e de perturbações, através desse esclarecimento, nos traz ali um fortalecimento, né? Não significa que nós passaremos por todas as situações da mesma forma, né? Estaremos ali prontos, não. Esse estar pronto significa um trabalho da nossa parte, né? Então, sofremos, sentimos, né? Passamos por situações, vezes difíceis, sentimos aquelas situações, mas esse conhecimento, ele pode nos dar a força necessária para que a gente possa superar, né? E assim continuar a nossa caminhada. Então, o conhecimento que a doutrina nos oferece, que é o Espiritismo, e o lar, que é onde tudo se inicia, né? O nosso primeiro contato ali com os encarnados, né, que estão à nossa volta, e o nosso ciclo, nosso grupo social, né, o grupo de pessoas, o primeiro grupo que nós pertencemos. Então está tudo dentro do nosso lar. Tá? Então vamos ver aqui o que Joana de Ângeles nos prepara. Todos sabemos valorizar o benefício de um copo com água fria ou de uma ampola de injetável tranquilizante, ofertados num momento de grande aflição. Reconhecemos a bênção do alfabeto que nos descortina as belezas do conhecimento universal, e bendizemos quem nos imprimiu nos recessos da mente. Mantemos no carinho do espírito aqueles que nos ajudam nos primeiros dias da reencarnação, oferecendo-nos amparo e amamentação. Então ela dá aqui alguns pontos referente ao lar, né? Somos reconhecidos aqueles que nos nortearam em cada hora de dúvida e não esquecemos o coração que nos agasalhou nos instantes difíceis do caminho renovador. Muitos há, no entanto, que desdenham e esquecem todos os benefícios que recebem durante a vida. Tá? Então, pertencendo ao nosso lar, estando junto dos nossos familiares, né? Aquela questão da gratidão, né? Por todos os cuidados que nos foram prestados, podemos passar isso adiante, né? Aprendemos novos valores juntos aos nossos familiares, né? Seja na busca da paciência ou então na busca da gratidão, do respeito ao próximo, enfim, né? São muitas situações aí que a gente aprende que são importantes e que nós vamos levar para a nossa caminhada. Muitos há, no entanto, que nem ele fala, que desdenham e esquecem todos os benefícios que recebem durante essa vida. Então isso aí fica, né,
a um critério, né, de cada um de nós sobre nossas escolhas. É aquilo que nós fazemos, como estamos refletindo sobre a vida, né, e tudo aquilo que está nos cercando, né. Então, momentos, situações, dificuldades que passamos e superamos, como que nós nos sentimos, dificuldades juntos aos nossos entes queridos, nossos familiares também que temos, por que não superá-las, seguir em frente, ou, né, fortalecer os laços, né? Fica aí o critério a cada um de nós. Há um inestimável benefício que te enriquece a existência na Terra, tá? Então é algo que vai estar sempre conosco. E o que seria, né? Algo que jamais há de se perder. Tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos, vamos conquistar aqui na nossa caminhada, tem o seu papel ali importante, né? Não é por acaso. Então, quando a gente se determina, busca ali a aquisição de um bem material, por exemplo, é importante? Sim, nós pusemos ali a nossa vontade, o nosso querer, nós buscamos, nos determinamos. O bem material é o fruto final de todo o esforço, todo o processo que nós fizemos para conquistar esse bem. Mas esse bem material, nós sabemos que ele é temporário. Mas o nosso esforço, o nosso querer, a nossa dedicação, aquilo que nós acreditamos, então isso é o que nos toca. Então isso é o que vai estar conosco quando nós partimos em novas descobertas, em novas necessidades. É como nós agimos perante as situações da nossa caminhada. Ou então quando eu me dedico aos estudos doutrinários, procurando compreender sobre os ensinamentos de Jesus e como estes ensinamentos podem ali auxiliar na minha vida, auxiliar o meu lar. Então toda essa forma que nós agimos, o nosso querer, é o que vai estar conosco sempre. É o que jamais há de se perder. Então os bens materiais, eles vêm e vão. Mas como nós saímos das situações que a vida nos oferece, é o que vai estar sempre conosco. Isso não significa que nós vamos acertar o tempo todo. Muito pelo contrário. A nossa caminhada ainda é entre erros e acertos. Mas a partir do momento que nós buscamos termos ali conquistas, construções, então essas questões comportamentais, como nós agimos, como nós nos determinamos em nossas buscas, isso vai estar sempre conosco, que é o que Joana nos fala. Aquilo, né, o inestimável benefício que te enriquece a existência na Terra, que é o conhecimento, tá? O conhecimento espírita, o conhecimento através das nossas buscas, o nosso querer, que significa a verdadeira propriedade. Então, quando falamos sobre verdadeira propriedade, significa algo que estará sempre conosco e que jamais há de se perder, que é o que nós levamos de encarnação para encarnação, de situação para situação. A forma que nós buscamos essas superações, essas conquistas, isso representa a verdadeira propriedade, que é o que Joana de Ângeles nos fala. Esse é o guia dos teus passos, luz nas tuas sombras e pão na mesa das tuas necessidades, tá? O conhecimento espírita, a busca do esclarecimento. Então, essa compreensão sobre a vida que a doutrina nos oferece, é isso que vai estar sempre conosco e vai nos auxiliar em diversas situações da nossa vida, da nossa encarnação. Poucas vezes, porém, pensaste nisso. Então é um ponto de reflexão. Recebeste com o Espiritismo a clara manhã da alegria, quando carregava as noites nos painéis mentais e segue confiante de passo firme, com ele a conduzir-te qual mãe desvelada e fiel. Pega estes conhecimentos, traz ele para a sua vida e verás que esses conhecimentos vão te auxiliar muito na sua caminhada e vão te fortalecer. Se amas, não o detenhas apenas em ti.
fazem mais, não somente em propaganda por fora, mas principalmente dentro do teu lar e em ti, tá? Então, buscarmos vivenciar essas situações, né, que nós tanto aprendemos, experimentar os benefícios, se dá uma oportunidade. Na família, os choques da renovação espiritual criam lampejos de ódios e disenção, que podes converter-te em clarões convites à paz. Tá? Então, sejam lá situações que nós estejamos passando dentro dos nossos lares, esse conhecimento espírita ele pode nos trazer ali a questão de nos esclarecermos, como já acabei de comentar. E esse esclarecimento vai nos dar um fortalecimento para superar essas situações. Não percas a oportunidade de semear dentro de casa. Isso é importante. Nosso lar é o nosso refazimento, local de refazimento. E aqueles que estão conosco ali dentro do lar, nós já temos ali um contato, né? Não é a primeira vez que nós estamos juntos, né? Muitas situações ali se mostram dentro de um lar. Então, somos partindo do princípio que somos espíritos milenares e já passamos por muitas encarnações, né? Então, com certeza, nos reunirmos ali sobre um teto, há muita história, né, sobre todos nós ali que nos dizem, nos condiz e que nos unem novamente ali numa nova oportunidade. Se te utiliza o tempo, a psicologia da bondade e do otimismo, e esparze as luminiscências da palavra espírita no reduto doméstico. Se te recusarem ensejo, apresenta-o agindo. Se te repudiarem, conduze-o desculpando. Se te ferirem, espalha-o amando. Então, a questão do revide, né? De alimentarmos as situações difíceis, né? É muito difícil, né, a gente se calar ou tentar romper ali uma conversa mais acalorada, enfim, uma situação mais complicada, mas nos cabe o exercício nesse sentido. Refletir, né, quando a gente está num debate desse, como que nós nos sentimos, o que acontece, e a partir daí, por que não esse ou aquele caminho? Por que não pensar que se eu for dar vazão a isso, quais as consequências? Então é uma reflexão aí na parte de cada um de nós sobre eu tomar um caminho A ou um caminho B e as consequências disso. Muitas vezes é melhor a gente se afastar dessas situações para evitar, né, algo que seja mais desagradável. Mas isso é um exercício, tá? Também não significa que não é possível, muito pelo contrário. Tá? É possível sim. Pelo menos uma vez por semana, reúne a tua família e felicita-a com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico para que as diretrizes do Mestre sejam eficiente rota de amor à sabedoria em tua casa. Então, quando nós fazemos o Evangelho, nos reunimos ali uma vez por semana, fazemos essa reflexão sobre os ensinamentos de Jesus, o que ele queria dizer, ouvindo as opiniões, falando também sobre nós, que é importante. É um momento ali onde a gente pode, né, tecer os comentários, falar sobre os nossos dias, reatar, enfim. É muito importante essa troca, né? Quando a gente busca essa questão de fazer o evangelho no lar, nós trazemos esse auxílio para dentro do nosso lar, não só para nós, mas para a nossa família, para os nossos vizinhos, para a nossa rua. Então, uma atitude no bem que a gente tem, ela se expande ali ao nosso redor numa proporção que a gente nem consegue imaginar. Um pensamento, uma modificação, uma atitude diferente, traz consequências boas, não só para nós, mas para o nosso meio. Tá? Então, por isso que é muito importante essa questão do evangelho no lar. Além do que,
O nosso lar é o que é o nosso local de refazimento. É onde nós chegamos ali depois de um dia de trabalho, de estudos, né? Nos reunimos ali para uma refeição. Então é muito importante. Eu não tenho esse hábito. Ok. Mas por que não tentar, né, tomar uma atitude nesse sentido? Por que não tentar adquirir um hábito e sentir? Nada deve ser imposto. Muito pelo contrário. A doutrina espírita, ela nos faz um convite à reflexão de nossas vidas, acrescentando esses ensinamentos do Mestre Jesus que falam sobre o amor, sobre felicidade, sobre renovação íntima. Então é um convite que é feito para cada um de nós. Basta o nosso querer, nossa boa vontade em buscar. Por que não experimentar, não é mesmo? Ali na oportunidade, ouvidos desencarnados se imantarão. Aos ouvidos dos teus escutarão. Olhos atentos verão pelos olhos de tua família e se nublarão de pranto. Mentes se ligarão às outras mentes e entenderão. Sim, ouvidos, olhos e mentes dos desencarnados que habitam a tua residência se acercarão da mesa de comunhão com o Espírito, recebendo o pão, nutriente para os espíritos perturbados através do combustível espírita, que não é somente manancial para os homens da terra, mas igualmente para os que atravessaram os portais do além-túmulo em dolorosos estados de sofrimento e ignorância. Então, auxiliamos, né, até os desencarnados. Com certeza, nós somos todos irmãos necessitados. Quem sabe amanhã ou depois sejamos nós necessitados dessas palavras reconfortantes de Jesus, dos evangelhos, desse amparo, desse acalento, né? Então, é aquilo que acabamos de comentar. Uma atitude que nós temos no bem traz consequências benéficas que nós nem podemos imaginar, né? Agradece ao Espiritismo a felicidade que possuis, acendendo-o com chama inapagável no teu lar, para clarear os teus familiares por todos os dias, sempre. O esclarecimento é uma bênção na nossa vida. Então ele nos proporciona um novo caminho a seguir. É como se nós estivéssemos andando ali dentro de um circuito fechado, onde de carro, vamos imaginar, com algumas ruas, mas somente fazendo aquele percurso. E de repente há um novo percurso a ser feito. E esse novo percurso proporciona ali coisas muito boas. E é o que esse conhecimento nos proporciona. O conhecimento, ele nos liberta. O conhecimento, ele faz com que a nossa visão seja diferente. E uma mente que se abre a um novo conhecimento jamais retorna ao seu estado normal. E é o que a doutrina espírita nos oferece. E é o que Jesus nos convida a todo momento. Há um novo caminho a seguir, que é o caminho da felicidade, da construção de nossas vidas. O pão mantém o corpo, o agasalho guarda o corpo, o medicamento recupera o corpo, o dinheiro acompanha o corpo. Seja o espiritismo em ti o corpo do teu espírito emboscado no teu corpo, a caminhar pelo tempo, sem fim, para a imortalidade gloriosa. E se desejares felicidade na terra, incorpora-o ao teu lar e à tua vida, criando um clima de felicidade geral. Joana de Ângeles. Bom, essas palavras de Joana são bem interessantes, né? Bem reflexivas a cada um de nós, né? Então, por que não iniciar esse novo ciclo, dando continuidade, ou então buscando o conhecimento, esse conhecimento sobre a doutrina, sobre Jesus, aceitar esse convite que está sendo feito para nós aí há tantos séculos,
e vamos sentir como iremos nos portar perante a tudo que nos está sendo sempre ofertado. Pois o auxílio está aí, os amigos espirituais nos querem tão bem, depende de cada um de nós. Ok? Espero que tenham gostado e vamos dar início aí mais um ano, mais um ciclo, nos fortalecendo em nossas buscas. Obrigado a todos.